Aliás, desembargador, para mim o senhor está defendendo a grande tese para o Brasil. Eu vi uma entrevista do senhor na TV Record Cuiabá, onde o senhor defendeu uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política, porque esse Congresso aí não vai fazer a reforma política que almeja a população brasileira. E eu acho que essa é a grande tese para poder salvar o país. Inclusive, depois que o senhor falou aqui, outros juristas nacionais defenderam também a tese da Constituinte exclusiva, inclusive com um detalhe que eu concordo, de que quem disputar a eleição constituinte não pode disputar as outras eleições subsequentes. Bom dia, desembargador. Nos fale aí dessa tese da Constituinte exclusiva. Bom, cumprimento primeiramente a bancada aqui desta rádio e também os seus ouvintes. É um prazer estar aqui nesta manhã. Com referência ao tema já posto antecipadamente, digo que essa posição eu a fiz desde da minha posse, no dia 17 de abril, nas palavras que eu dirigia aos presentes e também aqueles espectadores da TV Assembleia, né? De que o cenário que nós estamos aí a viver, ele é adverso sobre todos os aspectos. Eu já, como corregedor, eu me recordo de uma entrevista em Pontas de Lacerda, isso no ano de 2011, indagou o que precisaria ser feito para resolver os problemas que afligem o Poder Judiciário, né? Eu disse que o que estava em jogo, na verdade, era uma crise de Estado, né, que já estava sinalizando há um certo tempo, e isso por N razões, não é só desta região, mas isso é algo que vem se arrastando há algumas décadas já em outros países, portanto em outros continentes, e que era necessário de fazermos um esforço, né, sem nenhum subjetivismo e nem vaidade, para reconstruirmos, redesenharmos o Estado, né? A crise não era do judiciário, a crise era do sistema, né? O sistema, obviamente, que é composto por inúmeras instituições e fundamentalmente por homens e mulheres, né? Esse modelo chegou à exaustão, né? Então precisaria de um novo desenho. E para isso a gente tem que fazer despido de qualquer subjetivismo e de qualquer vaidade. E em particular a questão que o país atravessa, nós temos a convicção de que é necessário uma nova Constituição, onde ela possa permitir a reconstrução de todo esse do modelo de Estado a que nós referimos, né? Então, eu penso que a forma mais correta seria uma Constituinte exclusiva para elaboração dessa nova Carta Política, sendo que os participantes dela não poderiam concorrer a qualquer cargo de eleição, para justamente ter um filtro, uma proteção em relação ao subjetivismo. Então, ele teria uma quarentena de uma década, por exemplo, de não poder participar de nenhum cargo público, né, de nenhuma atividade que implicaria diretamente ou indiretamente perante o Estado brasileiro, para que com isso nós tivéssemos, de forma razoável, um novo modelo, né, de Estado brasileiro. Tá, eu gostaria só de saber o seguinte, que o Mauro está louco para fazer a pergunta sobre isso, mas eu queria só complementar isso para dizer o seguinte: seria possível, quer dizer, porque eu acho que o ideal era fazer a Constituinte exclusiva antes da eleição de 2018. Fazer agora, até para regrar a eleição de 2018. Embora a gente esteja com um calendário bastante apertado já
a esta altura. Mas é perfeitamente factível você realizar isso ainda no corrente ano, né? Essa eleição, hoje com a tecnologia que estamos aí a lidar, poderia perfeitamente, pela estrutura que tem a Justiça Eleitoral, de isso ser implementado, né? A questão, acho que maior é saber se há vontade política, né, e espaço para discutirmos isso com a sociedade, e essa sociedade está convencida, pelo menos sua grande maioria, de que isto é fundamental neste momento para a nação brasileira, né? Para que não seja uma coisa imposta, né, ou às vezes num afogadilho, tomado por uma grande emoção, acho que todos nós estamos no momento, né? Todos nós sentimos na nossa vida os problemas dessas ações não corretas, né? Todos somos vítimas disso. Eu penso que ninguém escapa, né? Somos vasos comunicantes. Mauro Camargo. Doutor Vidal, eu achei muito interessante a colocação sua em relação que o Estado vive, quer dizer, que nós vivemos uma crise de Estado. Mas percebe-se que, apesar de tudo, as instituições funcionam, e o que se percebe mais fortemente, de forma mais acentuada, é uma crise moral, uma crise que atinge as pessoas, né? Que comandam o país, que dirigem o poder público, e é uma crise moral que se estende a todos os poderes, indistintamente, é uma coisa bem grave. Como é que se enfrenta isso? Quer dizer, como é que se sai de uma situação como essa quando a gente percebe que são as pessoas e não exatamente a máquina pública, as leis? Vamos pegar o exemplo da Caixa 2. Aprovamos a proibição do Caixa 2, aprovamos uma legislação a esse respeito. No entanto, o Caixa 2 continua acontecendo, como a gente está assistindo aí, e acontecendo da pior forma possível, quer dizer, usando dinheiro da corrupção diretamente para irrigar as campanhas eleitorais. Como é que acaba com isso, desembargador? Bom, isso tudo, como disse anteriormente, prova o quê? Prova a crise, o Estado, o modelo de Estado brasileiro, né? E isso eu estou falando de uma forma genérica, eu não estou aqui a apontar esta ou aquela instituição, eu penso que são todas, né? São compostas por homens, e isto vem se arrastando há décadas, né? E o que estamos aí hoje, na verdade, assistindo é uma panela de pressão que explodiu, né? Que veio à tona, né? As pessoas achavam que isso era tão normal que fazia como se tivesse um comportamento diário na sua casa, de alimentar, de deslocar para o local de trabalho, né? Uma coisa corriqueira, né? Jamais pensavam que fossem, evidentemente, vir à tona todos esses problemas e fosse colocado à sociedade. A questão moral, ela passa necessariamente por algo que é fundamental, que é a educação, né? Um país que não educa, ele deseduca, né? Qual é a reforma no campo da educação que nós tivemos? Nenhuma, há décadas. Nós temos grades curriculares completamente defasadas, fora da realidade do mundo hoje. Isso eu observo não só pela minha filha, que estuda, faz ainda... Como o senhor também é professor, né? Como professor, eu vejo isso na faculdade, né? Que a faculdade vem se esforçando em adequar, né, a realidade atual, né? Então, eu acho que, por isso é que eu penso que seja importante no momento discutirmos com a sociedade essa Constituinte, porque na Constituinte vai estar os parâmetros, as balizas, né, de como é que vai funcionar, inclusive a educação, né? A educação, a saúde, a segurança, o próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele tem que se adequar também, vem se esforçando, mas tem um limite de esforço nessa adequação, né? Porque ela esbarra necessariamente na Constituição. Então a questão moral é uma questão sensível a qualquer nação, né? E não é diferente, obviamente, na nossa, mas isso passa por uma educação, uma reforma de uma educação profunda, que permita
que gerações futuras venham ter outro tipo de atitude, né, de comportamento, e saibam distinguir perfeitamente o que é o certo do errado, né? Essa geração, Antero, ela tem que estar disposta a sacrificar-se para salvar as outras. Porque se essa geração não estiver disposta a sacrificar, a se doar para a outra, nós não vamos sair. Por isso que eu disse anteriormente, são dois grandes inimigos do ser humano e, obviamente, das instituições, que é o subjetivismo, né, e a vaidade. Eu acho que isso nós temos que nos despir dela neste momento e ver o que é realmente o correto, né, desembargador, para todos. A Justiça Eleitoral, de sexta-feira para cá, vem sendo atacada pela população em decorrência da decisão de Brasília. Aqui em Mato Grosso, a Justiça Eleitoral, ela demonstrou nos últimos anos que ela retira prefeito que está no poder, né, que ela caça mandatos. Como fazer essa separação, né? Uma atuação bastante rigorosa. Isso, porque, olha, você pega todo mundo... No plano estadual. Todo mundo está falando do custo da Justiça Eleitoral. Né? Ontem, nacionalmente, eu recebi... Não, a justiça já feita, até o TSE cassou governadores. Até o TSE, né, já cassou. Confirmou a cassação do governador do Amazonas recentemente. Né? A sinalização é quanto ao cargo maior, né? De presidente da República, o que é pior, né? E isso, quer dizer, para presidente pode roubar. Só que isso respinga em toda a justiça eleitoral, né? Porque estão se colocando em xeque a importância hoje da justiça eleitoral, depois de um julgamento tão sério como foi o que ocorreu durante toda a semana passada. Como que o senhor analisa isso? Como separar isso? Bom, primeiramente, eu vou novamente insistir. Reforma política, reforma desta ou daquela instituição, e aí no caso específico da Justiça Eleitoral vai passar necessariamente por essa constituinte que eu já mencionei, né? Agora, em particular... Gostaria que o senhor, ao comentar isso, comentasse também a forma de preenchimento dos cargos da Justiça Eleitoral. Porque dois que votaram lá foram dois indicados pelo presidente Michel Temer. Um dos quais advogado da Dilma. Olha, em particular essa colocação, Antero, não dá aso a outra interpretação a não ser essa, que foi realmente uma engenharia foi construída, né, previamente para que protegesse o mandato do atual governo, né? Ou seja, olha, vamos permitir que sejam tomados novos depoimentos de tais e tais pessoas. Com isto, obviamente, o julgamento foi suspenso, a composição era X. Até que fosse tomado esse depoimento, nós chegamos no final do biênio daqueles membros que autorizou essa colheita de depoimentos. Aí quem é que indica esses outros dois membros? Justamente o réu da ação. Que é um absurdo, né? Eu não sei se houve intenção ou não. O né? fato é que gera uma suspeição. Né? Gera uma suspeição. Gera realmente uma suspeição. No mínimo uma suspeição. Né? Esses dois não deveriam participar do julgamento. Falar, olha, fomos recentemente nomeado por parte interessada. Se a parte interessada não nomeasse, eles não estariam ali tomando assento do Tribunal Superior Eleitoral. Isso, Antero, necessariamente passa pela Constituição. Aí que é o modelo é esse. Agora, esse modelo é o ideal, é o razoável na circunstância atual que nós vivemos do Estado? Obviamente que todos vão responder não. Né? Agora, eu quero deixar bem claro, eu estava... inclusive na composição dos tribunais regionais eleitorais. Sim. Também. Não, e aí você pega para o Tribunal de Justiça também, que tem que... O quinto Não. O Tribunal de Justiça é diferente. Aí tem carreira. Não. Ele é permanente. O Tribunal de Justiça é permanente, não sazonal. Não é assim. Mas o quinto vai para o governador também, né? Não, sim. Não... Eu sei, mas assim, mas não é o... Não é sazonal. Não é. Não, e não é advogado. Quer dizer, tem até o quinto da OAB, né? Mas depois que ele entra lá, tchau. Tchau, acabou. Né? Mas, voltando ao Tribunal Regional Eleitoral, eu creio, né,
que nenhum dos seus membros vai abater por essa decisão. Nós vamos continuar a respeitar a Constituição e as leis infraconstitucionais, né? O que é muito bom. E tem uma eleição chegando aí, né, devagar. Como é que estão os preparativos para a eleição de 2018? Pois é, e é sobre isso que a gente quer falar. Como é que está a questão da biometria? Eu, por exemplo, de forma relapsa, ainda não marquei para ir lá fazer a biometria. Eu vou fazer aqui agora de público. Eu marquei, agendei, fui. Aí fiquei lá 40 minutos esperando, o sistema fora, não funcionando, não era um problema não, até um problema, parece que de operadora de internet e tal. Resultado, remarquei, e próximo dia 16 vou lá tentar a sorte de novo. Eu fui sortuda então, deu tudo certo, 5 minutos eu estava fora do TRE. A tecnologia, que é a grande... A mola propulsora, né? A grande mola propulsora hoje do mundo, né? É considerado por alguns autores americanos e inglês como a 4ª geração da revolução, né? E isso é irreversível, não sei se vai ser para o bem ou para o mal, mas isso está impactando todas as sociedades do mundo, né? Profissões que nós temos hoje vão deixar de existir, e o seu filho que você está carregando no útero, ele, quando estiver na fase de entrar no mercado de trabalho, vai ser uma nova profissão, aquela que é inimaginável no presente momento, né? Você vê como isso está afetando a todos nós, né? Então a tecnologia, ela funciona, mas no momento que ela tem um problema, isso vai desencadear aí que você vivenciou, né? Realmente, em particular no seu Cuiabá, houve sim esse problema da operadora de comunicação que teve... E ficou sem internet, sem a possibilidade. Exatamente, aí você fica refém da máquina, né? Ela não funciona, então foi por isso. A biometria em Cuiabá, ela está realmente deficitária em termos de número já de cidadão eleitor que compareceu até a Casa da Cidadania, né, a Casa da Democracia. Mas nós estamos firmando um convênio, ainda talvez essa semana, mais tarde, na próxima, com o Exército. Nós vamos montar mais postos em Cuiabá. Mas não seria facilitar. Mas não seria o caso. Eu vou me arriscar a fazer uma afirmação aqui. O ouvinte concorda ou não comigo? Vamos ver o ouvinte que está do outro lado do rádio aí. Primeiro, o que é biometria? Segundo, não tem que massificar isso pela imprensa. O fato da gente falar aqui não significa de que todo mundo ficou sabendo, entendeu? Porque tem que ser repetição. Atenção, é importante fazer seu título de eleitor. Você pode, enfim, tem que fazer uma campanha. A biometria é a coleta da impressão digital, é um instrumento seguro de identificação do cidadão eleitor, né? Agora, a Justiça Eleitoral recebeu uma outra incumbência, que é a identificação única. O banco de dados do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, da Justiça Eleitoral, ela vai servir para a identificação única de todos os brasileiros, né? Então, por isso que a biometria é importante, né? É uma segurança para o cidadão eleitor e para o processo eleitoral, né? Para evitar fraude, porque o eleitor não tem fotografia, não tem nenhuma identificação, eles levam outro documento. O documento não necessariamente pode corresponder às vezes, né? E o mesário não é apto a... Não, ele não está bola de cristal para saber. Não, e ainda que fosse apto... ele faz umas perguntas... Se a falsificação for boa, passa, né? Então, isso é muito importante, é uma garantia para a democracia, né? O cidadão eleitor deveria sentir-se motivado, orgulhoso, né? Porque ninguém vai votar em nome dele, né? Ninguém vai, exatamente, ele não vai ser ludibriado. 2018 é porque tem muitas coisas que falam o seguinte: não compareceu para votar, aí o pessoal vota. Por isso que... Aí acabou, né? Não compareceu para votar, não vai votar ninguém, porque não tem impressão digital para votar no nome de outro. Nós não fizemos essa chamada geral em razão da logística, né? Que ainda precisa ser estruturada melhor. Né? A Casa da Democracia, embora tenha um número significativo de aparelho de servidores,
ela não seria suficiente para receber em massa o cidadão eleitor, que são Mas a ideia então é descentralizar com parceria com o Exército? Descentralizar. É o 9º BEC, a 44ª Brigada, aqui, e pensarmos também em um posto itinerante, né, para fazer essa... Os bairros mais distantes. Então. Na zona rural não seria interessante eu, itinerante? Inclusive, estive na semana passada com lá no encontro de presidente do Tribunais Regionais Eleitorais do país e já solicitei lá ao colega do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, como eles já concluíram em Palmas, já foi concluída a biometria, porque eles começaram bem antes, que ele emprestasse os equipamentos dele para que pudéssemos aqui ampliar. E assim o faremos. Hoje vamos discutir com a equipe para ampliarmos. No momento que ampliarmos, obviamente que precisaremos contar com os meios de comunicação para divulgar e demonstrando que a importância, quem ganha é o cidadão eleitor, que ele vai propiciar a segurança ao processo eleitoral. Presidente, é obrigatório para a eleição de 2018 a biometria? Não. Eu dizer para você que seria obrigatório, não. Eu acho que é uma obrigação moral do cidadão eleitor. Tá? Ele tem que propiciar, o que eu disse, o que eu penso é que tudo isso que está ocorrendo, de uma certa forma, nós, como cidadão eleitor, não demonstramos os nossos interesses. E tem aquela frase do economista inglês, se me fala a memória, se você não interessa pela política, alguém vai interessar. E essa pessoa que se interessar nem sempre tem os melhores propósitos para a própria sociedade. Então, por isso que eu acho que hoje também é importante que esse cidadão eleitor tenha um novo comportamento, né? Que ele participe sim da política. Eu confesso que eu não gosto da politicagem, eu sempre falo para os meus alunos, mas da política não há um cidadão, para você exercer a cidadania, você não pode ficar alheio a ela. O homem honesto deveria participar da política, todos deveriam participar da política. Discutir isso aí, procurar identificar qual é o melhor candidato, quer dizer, que tem um perfil, né, uma pessoa que esteja preparada para solucionar os problemas e que goze de integridade, né, de correção. Porque por ser político é doar para a sociedade. É uma pessoa que está lá disposta a se doar a sua experiência de vida, doar o seu tempo para o próximo. Não é alguém que vá lá pensando que vai obter vantagens econômicas ou financeiras. Agora, desembargador, a gente teve aqui uma mini reforma eleitoral recentemente, aconteceram algumas mudanças na legislação com relação aos programas eleitorais, etc., reduziu o tempo, essa coisa toda. O senhor acha que é possível que as próximas eleições agora, que o senhor vai conduzir, elas tenham menos problemas, do seu ponto de vista, por exemplo, do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, tão presentes nas eleições passadas? A sua indagação é pertinente, né? O Tribunal Regional Eleitoral, a equipe do Tribunal Regional Eleitoral, quando nós assumimos, nós elegemos 3 grandes pilares da administração. Nós não vamos lá para fazer o trivial, só aguarda, ou pensar que a Justiça Eleitoral só trabalha nos 6 meses que antecede o pleito, né? Nós elegemos uma primeira pilar, a logística computacional, aquilo que eu já estava dizendo anteriormente, que nós vivemos a 4ª geração da revolução, que é a tecnologia, né? E essa tecnologia é inventiva, né? É criativa, né? E o segundo pilar é a cooperação e a integração com as instituições de controle, né, que nós estamos fazendo, né, convênio com instituições, inclusive criamos já está em fase já de quase de assinatura desse convênio, que é um comitê de estratégia eleitoral, né? As pessoas vão discutir de forma inteligente que ações deveremos adotar, né? E como terceiro pilar, que é a razão maior de tudo isso,
né, é a razão do Estado, é a razão das instituições, é estabelecer uma interface com o cidadão eleitor, num despertar de uma consciência. E isto, nós temos várias ações em torno disso, da construção, da edificação e da manutenção desse pilar. Um deles é a audiência pública da democracia, da cidadania, que começou a ser já realizada lá no município de Alto Taquari, que vai ter eleições novamente para prefeito. E há um calendário já no decorrer do ano para nós elaborarmos nos grandes centros para discutir junto com a população essa cidadania, né? E nós estamos desenvolvendo várias ferramentas justamente para propiciar esse controle, para evitar esse abuso. O Tribunal Regional Eleitoral reuniu os seus membros do Pleno para discutir uma eventual reforma política, né? E nessa reforma política discutiu justamente esse problema, qual seria o método ideal para as campanhas eleitorais, né? Aí eu questionei que nós precisaríamos primeiro nos debruçarmos qual é o recurso necessário para que todos se apresente a sua proposta para o cidadão eleitor. Então teríamos que fazer de forma profissional o que é necessário. Com isso, deveria ser criado um fundo para a democracia, administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, obviamente delegando talvez para os tribunais regionais eleitorais, para propiciar a todos de forma igual o espaço nos meios de comunicação para eles defender a sua proposta, se apresentar a sua biografia e defender qual é a proposta a todos os problemas que afligem determinado Estado ou a nação brasileira, né? É algo que precisa ser discutido, né? É isso que eu estou dizendo. Eu tenho insistido, inclusive com os colegas da faculdade, que nós temos que levar isso para a academia. Essa tese seria sensacional. E o partido tem que requerer a Justiça Eleitoral o seguinte: tem X milhões aqui para cada partido. Tá. O partido vai requerendo, olha, lá em Mato Grosso tem 500 mil para gastar com a campanha do candidato governador tal. Mas vai tudo igual e vai requerer para a Justiça Eleitoral. Olha, quero que libera 100 mil para pagar fulano de tal. Agora, isso é financiamento público? Tudo isso, sim, seria o financiamento público. Seria antes de uma reforma dos partidos políticos, porque os partidos políticos, na formatação que estão aí... Aí o próprio ministro Gilmar Mendes, uma das poucas coisas boas, ele fala muita coisa boa, mas nesse voto dele, uma das poucas coisas boas que ele falou no voto foi assim: nós erramos porque o Congresso chegou a aprovar a cláusula de barreira e o Supremo Tribunal Federal derrubou a cláusula de barreira. Foi um erro do Supremo. Derrubou a decisão do Congresso para atender lá a pedido do PCdoB, do PPS, etc. e tal. Né? E derrubaram a cláusula de barreira, o que foi uma perda enorme da democracia brasileira. Né? Hoje nós temos aí partidos sendo... Tá aí, 50 partidos e... Né, comprovação que a Dilma apagou todos eles. Né? Então, o partido, eu já tive a oportunidade de dizer isso, o partido tem que viver a democracia. O partido... A escolha do candidato ideal deveria se passar necessariamente por umas primárias. O cidadão eleitor devia participar. E os partidos deviam ser obrigados a lançar candidato. Com antecedência. Sem essa história de coligação. Exatamente. Para todos os níveis, inclusive para o governador. Do partido, né? Porque ia reduzir, exatamente. Terceirização. Eles não iam ter candidato para tudo. Se vê isso. Terceirização da política. Terceirização. A terceirização. Professor, eleitoral. Na hora que estabelecer o fim da coligação, você estabeleceu o fim desses partidos. É verdade. Porque assim... Ele não sobrevive, né? Porque você vê aqui a entrevista aqui de um determinado vereador, não vou citar o nome. Não, nós estamos conversando aqui com os vereadores, nós vamos fazer vários partidos para fazer uma frentinha para eleger um deputado. Isso não pode ser objetivo de partido, cara. Isso não pode ser objetivo de partido político. Eu acho, na reforma política, o que se comenta, tem que começar a discussão pelos partidos políticos. Qual é o modelo de partido político que nós queremos?
ele propicie uma democracia. A democracia deveria começar lá. Não uma democracia formal, uma democracia substancial, que propiciasse a todos aqueles que se interessassem a discutir, a se proporcionar. E aí submetê-lo a uma assembleia. Assembleia de eleitores. Hoje tem quase que o TSE aprova, quase que o TSE acerta de proibir, né, o TSE só iria reconhecer as candidaturas. Eu acho que isso seria um grande avanço na regulamentação da lei, só reconhecer as candidaturas apresentadas por diretórios de partidos políticos. Porque dentro desse sistema cartorial brasileiro, as pessoas não criam partido, ficam com o partido debaixo do braço e criam só comissão provisória municipal, e essa comissão provisória municipal e regional é que escolhe o candidato. Ora, bolas. Aí, portanto, não tem democracia interna. E, portanto, não tem partido. Antônio, eu acho que nós estamos vivendo, no momento, uma grande oportunidade para nós darmos um norte para o país. Agora, repito, isso depende de uma vontade e de uma consciência de todos. Desembargador, só para a gente encerrar a entrevista, é porque tinha aqui na pauta que o senhor iria comentar também sobre extinção de zonas eleitorais. Vai ter isso? Então, isso aí foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, determinando que fizesse o rezoneamento, vamos dizer assim, em outras palavras, um enxugamento do tamanho da estrutura da Justiça Eleitoral nos estados. Embora seja competência do Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, através de uma resolução que acabou a uma portaria do presidente do Tribunal Superior Eleitoral determinando esse rezoneamento, enxugamento da máquina, sob o argumento econômico, orçamentário, né? Mas quando nós tivemos agora essa reunião lá na Paraíba, foi nos apresentado uma futura urna eletrônica com um valor astronômico, né? Algo em torno de cada urna $1.000, né? E aí eu acho, de uma certa forma, uma incoerência, né? Mas esse rezoneamento já ocorreu em Cuiabá. Nós tínhamos 6 zonas eleitorais, ela foi reduzida para 4. E aí temos agora um trabalho com prazo mais alargado, que no caso do primeiro momento era 30 dias, 60, ou próximo a 75 dias, de uma reestruturação das zonas eleitorais. Nós faremos, na medida do possível, desde que não haja prejuízo para o cidadão eleitor. Porque eu admito até que em certos casos pode ter ocorrido um exagero na instalação de zonas, por exemplo, cidades maiores, mas deixar o cidadão eleitor desassistido da Justiça Eleitoral, eu acho que isso contraria o que está na Constituição da República Federal. No futuro, Antônio, com essa tecnologia, nós, com certeza, haverá uma redução natural, porque o cidadão eleitor vai chegar um momento de tanta evolução que nós estamos tendo, já temos, né, para você ter uma ideia na tecnologia, a medicina, que levava 50 anos para se ter uma evolução, hoje, Antero, ela está se evoluindo a cada 73 dias. Cada 73 dias, em razão da tecnologia, a medicina tem um novo conhecimento, um ganho. E isto vai vir para todas as áreas do conhecimento humano e para todas as instituições. Não demora, desembargador. Então, o eleitor vai estar votando pelo celular, sem precisar ir na zona. Aí, se ele tenha a ferramenta da biometria, para se você ter a segurança que é ele, e havendo um despertar de consciência do cidadão eleitor para que ele não seja pessoas menos favorecidas intelectualmente, culturalmente, não sejam coagidas a votar neste ou naquele candidato, nós vamos chegar a um momento
em que esse cidadão eleitor vai poder votar de onde ele estiver, desde que, obviamente, haja ferramenta de segurança na identificação desse cidadão eleitor. Isso vai ocorrer, mas não é agora. Agora Mato Grosso, por exemplo... Agora nós não estamos preparados para isso. Não só isso, ainda como Mato Grosso, geograficamente, nós temos deficiência de estrada, deficiência de transporte. E até deficiência de sinal tecnológico ainda, sinal, exatamente, Antero, bem lembrado. O interior é sofrível, o sinal de internet. De internet, né? Como é que você vai penalizar o cidadão eleitor? Tem que te deslocar 200, 300, 400 quilômetros. Ah, não, vamos colocar a ideia lá da Corte Superior. Vamos instalar posto. Posto desassistido de um juiz, de um promotor, que só vai estar no processo eleitoral. É porta aberta para uma eventual fraude. Então, penso que essa decisão pode ser válida em determinada região do país, pelo um estado ser menor, ter facilidades tecnológicas, de transporte, né? Mas não é o caso do estado de Mato Grosso. Desembargador, muito obrigado pela entrevista. Eu sempre que lhe entrevisto, sempre que me encontro com o senhor, me lembro do seu pai, né? E em nome dele e tal, em nome de tudo que eu conheço da sua família, eu sei que a Justiça Eleitoral está em boas mãos. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade.